Provérbios, capítulo 1. Você já leu o livro de Provérbios? Você já experimentou a mensagem que esse livro traz para a nossa vida? Eu te convido nesse vídeo para você ficar comigo até o final, e nós vamos aqui comentar um pouquinho sobre alguns versos do livro de Provérbios, esse livro magnífico da Bíblia Sagrada, escrito por Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, o homem que pediu a Deus sabedoria. Seja bem-vindo ao canal Estação Cristã. Desde já curta esse vídeo, compartilha, se inscreva aqui no meu canal e vamos junto falar da palavra de Deus, tá certo? Convido você, pega a sua Bíblia, abra comigo lá em Provérbios, capítulo de número 1, e nós vamos falar aqui nesse vídeo alguns versículos de Provérbios, capítulo de número 1. Bom, antes de tudo, o livro de Provérbios foi escrito pelo rei Salomão, tá? E nesse livro nós vamos encontrar muitas, mas muitas palavras de sabedoria, de conhecimento, de instrução, tá? Onde o rei Salomão, ele demonstra, né? Ele apresenta, ele escreve palavras de sabedoria e conhecimento da vida prática, né? De até mesmo experiências próprias que ele teve, e dali ele tirou lições e deixou escrito este livro espetacular para o nosso aprendizado, tá? E lógico, toda a escrita, né, que tem em todos esses capítulos do livro de Provérbios foi inspirado, né, pelo Espírito Santo de Deus. Então, tudo que tem dentro do livro de Provérbios é palavra de Deus para a nossa vida, tá? Então, o livro de Provérbios ele está inserido em um grupo da Bíblia denominado de os livros poéticos, né? Que são livros onde traz um teor poético, né, de sabedoria, como, por exemplo, Salmos também, o próprio livro de Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. É esse conjunto de 5 livros da Bíblia que tem um teor poético de sabedoria, de instrução. Por exemplo, o livro de Salmos é um livro de oração, de adoração, de louvor, de gratidão a Deus. Já o livro de Provérbios é um livro que traz palavras, que traz instruções práticas para o dia a dia, tá? O livro de Provérbios fala muito do comportamento, fala muito da boca, tá? Fala muito de decisões, né? Então, o livro de Provérbios traz um conteúdo espetacular para o nosso ensino prático na vida. E eu convido você para nós lermos alguns versículos de Provérbios no capítulo 1, tá? Como, por exemplo, esse capítulo, não somente ele, mas como a gente nesse vídeo vai falar do primeiro capítulo, é um capítulo que traz muitas vezes a citação de palavras de sabedoria, né? Sabedoria, instrução, entendimento, conhecimento, entender, ciência, doutrina. Então, é comum a gente achar por várias vezes essas palavras no decorrer do livro de Provérbios. E no capítulo 1 aparece por diversas vezes essas palavras, tá? Como, por exemplo, no versículo de número 2 do capítulo 1 diz assim: para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Então veja, nesse verso é citado sabedoria, é citado instrução, é citado prudência, tá? E as palavras, né, que se ligam a essas é conhecer e entenderem. Ou seja, é um versículo que já mostra qual é o objetivo do livro de Provérbios na nossa vida, né? Fazer a gente conhecer a sabedoria e a instrução e entender as palavras de ciência, da ciência, né? Ou seja, do conhecimento. E quando a gente fala, né, de sabedoria, eu gostei muito de uma definição que o dicionário de língua portuguesa traz, né, sobre a palavra sabedoria, que é o uso inteligente do conhecimento. Então, sabedoria é isso. Tem muita gente que, quando vê, né, uma pessoa com uma boa locução, com uma boa palavra, né, quando vê pessoas falando bem, dizem o seguinte, né, nossa, essa pessoa tem muita sabedoria. Na verdade, ela tem muito conhecimento, porque a sabedoria é o uso inteligente do conhecimento. Sabe quando é que a gente vê
que realmente uma pessoa é sábia, que realmente uma pessoa é cheia de sabedoria? Sabe quando a gente entende isso? No dia a dia daquela pessoa. Porque a sabedoria é o uso inteligente do conhecimento. E a gente faz uso inteligente desse conhecimento que a gente adquire no nosso dia a dia, nas nossas decisões, na nossa maneira de falar, no nosso modo de agir, no nosso modo de se comportar. Então a gente percebe e entende através do nosso modo de vida. E o livro de Provérbios tem esse objetivo, de nos ensinar o conhecimento para nos instruir a usar esse conhecimento de maneira sábia. Então, o versículo de número 2 do capítulo 1 de Provérbios já nos mostra o objetivo que esse livro tem na nossa vida, na vida daquele que lê este livro, na vida daquele que aplica este livro, tá? O versículo número 3 também diz assim, ó, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Então, o livro de Provérbios foi escrito com o objetivo de fazer com que nós recebamos instrução. Ou seja, nós precisamos amar a instrução. Tem pessoas que não gostam de ser instruídos. Tem pessoas que gostam de instruir. Mas antes de instruir, eu preciso estar pronto a ser instruído. Antes de eu ensinar alguém, eu preciso estar disposto a aprender. Então, eu preciso receber instrução para ter capacidade de instruir. Eu preciso ser ensinado para ensinar. Eu preciso aprender para transmitir aprendizagem. Então, o livro de Provérbios tem também esse objetivo, de nos dar instrução. E quando recebemos essa instrução e colocamos em prática essa instrução, nós podemos instruir outras pessoas. Então, olha que lindo o objetivo que esse livro tem para a nossa vida. Versículo 4. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, ou bom senso em outras traduções. Então veja que o livro de Provérbios também tem um objetivo na vida do jovem, que é dar aos jovens conhecimento. Conhecimento. E é muito bom quando um jovem valoriza o conhecimento, porque nós estamos vivendo em uma na era da informação, mas existe pouco conhecimento, porque nós estamos utilizando as informações de maneira errada. Nós estamos utilizando os meios que a gente tem para adquirir informação de maneira errada. E aí não produz em nós conhecimento. Mas o livro de Provérbios tem esse objetivo, de trazer para o jovem conhecimento. Louvado seja Deus. Versículo 5. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o entendido adquirir sábios conselhos. Então, olha que lição importante que o livro de Provérbios vai trazer. Para o sábio ouvir e adquirir sabedoria. Ou seja, o sábio ele só é sábio quando ele usa quando ele usa a sua sabedoria, o seu conhecimento no seu dia a dia. Então a gente viu que a sabedoria é o uso inteligente do conhecimento. Então o sábio ele só é tido por sábio quando ele faz uso inteligente do seu conhecimento. E o livro de Provérbios é um livro que ensina o sábio a crescer em sabedoria. Glória a Deus. Versículo 6, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Então, o livro de Provérbios também tem o objetivo de fazer-nos entender, tá? O seu conteúdo, né? Versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. E é aqui que está um grande diferencial. Você é louco ou você é sábio? Você é louco ou você é simples que quer sabedoria da parte de Deus? O texto está dizendo que o temor do Senhor é o princípio da ciência, ou o princípio do conhecimento, ou o princípio da sabedoria. A Bíblia diz que se nós temos falta de sabedoria, peçamos a Deus que Ele dá e não lance em rosto a sabedoria para nós. Então veja que aqueles que temem a Deus, eles já têm o princípio, o início, tá? O ponto inicial da verdadeira sabedoria.
Agora, ele só precisa buscar em Deus, ele só precisa continuar a busca constante por Deus e pela sabedoria que vem de Deus. Agora, o livro de Provérbios também vai mostrar em contrapartida que existem os loucos, e esses loucos, o livro de Provérbios vai dizer que eles desprezam a sabedoria e a instrução. Você sabia que tem gente que não gosta de instrução? Você sabia que tem gente que não gosta de sabedoria? Você sabia que tem gente que despreza o conhecimento e despreza a instrução? O livro de Provérbios chama esses que agem dessa maneira de loucos, porque o conhecimento liberta. E aqueles que desprezam o conhecimento acabam se tornando loucos, né, por desprezar aquilo que pode trazer luz para eles, ok? Versículo 8, filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe. Bom, esse versículo deixa claro, primeira coisa, que nós precisamos ouvir. Ouvir o quê? A instrução. Ouvir o quê? A doutrina. Então veja que o livro de Provérbios deixa claro que existe instrução e que existe doutrina. E diante dessas duas verdades, nós precisamos estar com nossos ouvidos prontos para ouvir a instrução e a doutrina. Segunda coisa, a Bíblia diz nesse versículo que o pai tem a obrigação de instruir o seu filho e a mãe tem a obrigação de apresentar doutrina para o seu filho. Então veja que o versículo deixa claro o papel do pai e o papel da mãe na instrução e na doutrinação de seus filhos. Agora, a questão que fica é a seguinte: nós, como filhos, temos ouvido a instrução e a doutrina de nossos pais, e vocês, como pais, têm instruído e doutrinado o seu filho no caminho que se deve andar? Nós vemos hoje na secularização que o mundo está, né, no relativismo moral que o mundo está mergulhado, nós vemos que a mídia, tá, os filmes, as séries, os desenhos estão instruindo e doutrinando as crianças. E os pais, em contrapartida, estão abandonando seus papéis de instrução e de doutrinação na vida dos seus filhos. Mas o livro de Provérbios deixa claro: filho, ouve a instrução que vem do teu pai e a doutrina que vem de tua mãe. Veja que o pai e a mãe têm um papel de instruir e doutrinar, e o filho tem um papel de ouvir a instrução e a doutrina. Agora fica essa reflexão para quem é filho e para quem é pai e para quem é mãe, tá? Então, o livro de Provérbios é um livro muito maravilhoso que traz essas lições para nós. Você não consegue se apaixonar por esse livro? Você não consegue sentir o desejo de ler o conteúdo desse livro, de destacar os versos que esse livro traz? Eu confesso que eu sinto muito desejo e eu estou lendo esse livro, né? Nas leituras devocionais, esse livro faz parte da minha leitura, ok? Versículo 20 do capítulo 1. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora, pelas ruas levanta a sua voz. Veja que a sabedoria no livro de Provérbios também ela é personificada. E aqui, nessa personificação da sabedoria, a sabedoria está clamando com uma voz alta, né? Clamando para que aqueles que andam no seu caminho de loucura possam dar ouvidos a ela. Então veja que a sabedoria tem uma capacidade muito poderosa de livrar-nos da queda, de livrar-nos do mal, de livrarmos do pecado, porque a sabedoria é o uso inteligente do conhecimento. Quando eu faço uso inteligente do conhecimento, eu me livro de muitos problemas e de muitas dores, tá? E de muitos sofrimentos que podem ser evitados, tá? Isso é a sabedoria. Versículo 22. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Novamente o texto chamando de loucos aqueles que aborrecem o conhecimento, tá? Novamente, tá? Nós investimos em tantas coisas, não é verdade? E poucas vezes nós investimos no conhecimento. Precisamos fazer uma reflexão. E o verso 23 diz assim: convertei-vos pela minha repreensão
Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. A sabedoria personificada, a gente sabe de quem que a Bíblia está falando, do próprio Jesus Cristo. O Novo Testamento chama Jesus de sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus que foi personificada, que tomou a forma de um homem e veio nessa terra. E ele diz na sua palavra: convertei-vos pela minha repreensão. A sabedoria de Deus, que é Jesus, nos chama ao arrependimento, nos chama a dar ouvidos à sua repreensão, porque ele faz uma promessa, que ele vai derramar abundantemente sobre nós o seu Espírito, e ele fará a nós sabermos das suas palavras. O próprio Jesus disse isso em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então o próprio Jesus fez essa promessa. Inclusive quando ele prometeu o Consolador, quando ele disse, que o Consolador viria, ele seria o Espírito da verdade que nos guiaria e nos ensinaria toda a verdade. Então veja que essa sabedoria personificada, ela tem o interesse de ensinar e fazer-nos saber das suas palavras. O livro de Provérbios, no capítulo 1, já traz todo esse conteúdo maravilhoso de sabedoria para a nossa vida. Agora, imagine o que esse livro pode nos trazer do seu capítulo 2 até o seu capítulo 31. Isso não é maravilhoso? Leia o livro de Provérbios, medite nesse livro. Esse livro trará muitas palavras de sabedoria para a sua vida. Ok? Esse foi mais um vídeo para o canal Estação Cristã. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilha, se inscreva no meu canal, tá? E mande para alguém esse vídeo, tá? E que possa nascer em você o amor pela palavra de Deus e o interesse pelo livro de Provérbios, esse livro maravilhoso da Bíblia Sagrada, tá? Alguns versículos do livro de Provérbios. Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Fui!